Boa noite. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma leitura bíblica, a mais uma leitura de um capítulo bíblico. Nós estamos todos os dias fazendo a leitura de um capítulo da Bíblia aqui com vocês. Hoje nós iremos fazer a leitura do capítulo 2 do livro de Atos. Boa noite. Nós concluímos a leitura do livro de Lucas e já estamos no livro de Atos. Vamos fazer a leitura do capítulo 2. Vamos dar início. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada uma deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aqui nós estamos vendo, o dia de Pentecostes, 50 dias depois do domingo de Páscoa. Jesus, ele passou 40 dias após a sua ressurreição, ele ainda passou 40 dias com os seus discípulos, falando do seu reino, falando do propósito da sua vinda aqui na terra. Aí ele subiu, aos céus, e 10 dias depois, ele enviou o Espírito Santo, o Espírito Santo que também é Deus, certo? Representado por um vento, muito forte. O Espírito Santo também é Deus, é uma pessoa que passa a habitar dentro de nós quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador de nossas vidas. Começaram a falar outras línguas, como o Espírito Santo capacitava cada um. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são, porventura, galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas e grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados, Eles estavam falando a língua dos anjos, a língua do Espírito Santo, E eles não entendiam o que eles estavam dizendo. Disseram até que eles estavam embriagados. Então Pedro se levantou e fez um discurso. Então Pedro se levantou com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias.
e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós os matastes, crucificando por mãos de iníquos, o qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Provendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto a que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Aqui, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo, Deus enviou o Espírito Santo, e as pessoas estavam falando outras línguas, falando línguas estranhas. Aí quem estava vendo, disse que eles estavam embriagados. Então Pedro se levantou e fez esse discurso, Pedro fala que Joel ele já havia profetizado, a vinda do Espírito Santo, que no livro de Joel tem a profecia e em outros livros da Bíblia também, que já profetiza essa vinda do Espírito Santo, o Espírito Santo, ele estaria dentro de nós, nos conduzindo. Ele é quem nos conduz a pregar, Ele é quem nos fortalece, Ele nos capacita a falar, de Jesus. É o Espírito Santo que habita dentro de nós. Quem confessar que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida, tem o Espírito Santo dentro de si. Ouvindo ele estas coisas, compungiu-se-lhe o coração e perguntaram: Pedro, e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vós filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa.
Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Pedro foi aquele apóstolo que nós vimos no livro de Lucas, que negou Jesus 3 vezes, né? Então, ele negou Jesus porque estava confuso, né? Conviveu com Cristo, mas eles não entendiam que o propósito de Jesus Cristo nessa terra era vir para morrer pelos nossos pecados. Eles ainda não compreendiam isso. Após a ressurreição de Cristo, foi que lhes foram abertos os olhos, né? E o entendimento deles, e eles passaram a compreender verdadeiramente o propósito de Deus aqui nessa terra, né? Então, Pedro, ele, antes de Jesus ser morto, né, ele negou a Cristo 3 vezes. Após a ressurreição de Cristo, ele faz esse discurso falando da importância de aceitar Jesus, né, em nossa vida como nosso único Senhor e Salvador, né? Falando que Jesus veio para esse mundo com um propósito. Ele não passou por tudo isso por acaso, né? Veio com um plano já traçado, né? E perseveravam na doutrina. E nessa pregação de Pedro, aceitaram a palavra e foram batizados quase 3.000 pessoas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Aqui nós vemos a comunhão da igreja, né, daquela época. A igreja ensinava, né, os apóstolos, os discípulos ensinavam para a igreja, né? Eles tinham uma comunhão muito forte, muito grande, partiam o pão entre eles e viviam em oração, todos unidos, próximos. Eles tinham a comunhão diária, né? Hoje nós vemos as igrejas, geralmente tem uma comunhão dia de domingo, né? Quando se encontra ali num culto, mas aqui a igreja da época, eles tinham uma comunhão diária, eles dividiam o pão entre eles, né? Então, que isso sirva para nós também, né? Que a nossa igreja precisa dessa comunhão, né? Que hoje nós temos comunhão com os irmãos, mas não do jeito que era na igreja de antes, né? Na igreja primitiva. Então, esse capítulo 2 do livro de Atos, nós vemos aqui a descida do Espírito Santo, né? No dia de Pentecoste, no início é o que fala, né? O Espírito Santo é uma pessoa que habita dentro de nós a partir do momento que nós cremos em Jesus e confessamos com a nossa boca que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Nós temos o Espírito Santo em nossa vida, né? O Espírito Santo é o nosso consolador. Pedro fala, né, da importância. Pedro fala que a vinda de Jesus não foi por acaso. Jesus já veio com um plano, com um propósito de salvação, né? O sacrifício de Jesus foi planejado desde a eternidade, né? Jesus, ele rompeu os laços da morte. Por quê? A morte é o salário do pecado, o salário do nosso pecado, né? Porque nós nascemos pecadores já, desde a descendência, desde Adão e Eva, nós já somos pecadores. Então, Jesus, o salário da morte é o pecado. Jesus, ele veio romper com esse pecado. E Jesus não tinha pecado, ele veio para esse mundo, mas ele não pecou em nenhum momento. Nem ele era 100% Deus e 100% homem. Como homem, ele não pecou em nenhum momento. Então, se ele não tinha pecado, a morte não podia retê-lo, né? Porque a morte é o salário do pecado e Jesus não tinha pecado.
Então, Jesus, ele rompeu com a morte, né? Ele ressuscitou. E ele pagou pelos nossos pecados, né? Morrendo pelos nossos pecados. E é através do que Jesus fez que nós temos a salvação hoje. Nós, crendo em Jesus, nós temos a salvação em Cristo, certo? A primeira pregação de Pedro, aceitaram Jesus, acreditaram na palavra quase 3.000 pessoas. E aí eu deixo uma pergunta aqui para nós, né? O que faremos? Nós conhecemos, nós carecemos da salvação, né? Arrependam-se da vida de pecado, né? Todos nós devemos nos arrepender da vida de pecados e ter uma vida com Cristo, né? Para dessa forma recebermos também o Espírito Santo em nossa vida, né? Porque se nós confessarmos que Jesus é o nosso Salvador e o nosso Senhor, nós temos o Espírito Santo morando dentro de nós, dentro do nosso coração, dentro de nós, certo? Então, esse foi o capítulo 2 do livro de Atos. E amanhã, se Deus quiser, eu estarei aqui, 9 horas da noite. Todos os dias eu venho fazer a leitura de um capítulo da Bíblia e comentar um pouquinho sobre ele, todos os dias às 9 horas da noite, tá bom? Então, agradeço a Deus por este momento que Ele nos proporciona todos os dias de estarmos aqui, fazendo a leitura da Sua palavra. Que nós tenhamos a prática de ler a palavra de Deus todos os dias, tirar ali 10, 15 minutos para ler a palavra de Deus e orar, né? Porque isso é o que fortalece a nossa intimidade com Deus, é o que nos dá forças para viver. É a palavra de Deus e a oração, certo? Então, agradeço a Deus, peço a Deus que nos dê uma boa noite, uma noite tranquila, uma noite de paz. E amanhã muita saúde e disposição para estarmos aqui mais uma vez. Até amanhã, se Deus quiser. Boa noite a todos vocês. Até amanhã.